Miqueias capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8, porém o foco da mensagem nesta tarde será o verso 8. Vamos ler desde o capítulo do verso 1. Dai ouvidos então à santa palavra do Senhor. Miqueias capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Amém. Vamos mais uma vez invocar o santo nome do Senhor. Bendito e bondoso Deus, Pai e Senhor do nosso Salvador Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor, pela tua misericórdia, nos deu a tua palavra. Estamos diante dela, ó Pai, e ela é santa, pura, capaz de discernir os pensamentos e as intenções dos corações, capaz de dividir alma e espírito, junta e medulas, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nesta noite, nesta tarde, mais uma vez, pela operação do teu Santo Espírito, através da tua palavra, opere o lavar nos nossos corações. Pai, carecemos de arrependimento, carecemos também de fé, para nos unir até Cristo, e sorver dele os nutrientes que precisamos para frutificar e viver para a tua glória. E sabemos que é através dos meios de graça, sobretudo através da pregação da tua palavra, que o Senhor opera esse lavar. Lhe pedimos que o Senhor subjugue, ó Pai, os nossos corações, subjugue, ó Pai, as nossas afeições incontroladas, inflamadas no pecado. O Senhor dobre os nossos joelhos para confessar que o Senhor é Rei. E que possamos, ó Pai, desnudos, confessar que nada temos, nada somos, que todo o nosso ser é pecado e que carecemos da tua misericórdia. Carecemos, ó Pai, da tua bondade, de Cristo Jesus, o nosso único Salvador e mediador, aquele que verteu o seu sangue para abrir um novo e vivo caminho até a tua presença. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, como Pai, nos repreende, nos disciplina e nos exorta para fazer aquilo que o Senhor requer de nós, tendo revelado com clareza a tua bondade, a tua vontade, digo. O Senhor nos chama mais uma vez a fazer aquilo, a praticar aquilo que o Senhor requer. Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor, o nosso Deus. Pai, concede-nos espírito de sabedoria para compreender a tua vontade.
para pregá-la com poder, para anunciar a Cristo, e que o Espírito Santo, que é o pregador por excelência, pegue as nossas fracas palavras e revista de poder, e implante nos corações como uma bomba e detone para destruir as fortalezas que construímos, e estabeleça o novo, supremo governo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Opera em nosso meio, ó Pai, lhe pedimos que possamos testificar que o Senhor habita no meio do teu povo. Ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica e responde dos altos céus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ter um filho, ser um pai, ser uma mãe, é uma tarefa de grande responsabilidade. Existem requisitos mínimos que, como pais e mães, devemos cumprir para com os nossos filhos, se é que vamos criá-los com algum mínimo de responsabilidade. Um pai, a mãe deve ao seu filho atenção, carinho, amor, cuidado. Precisamos dedicar a eles tempo. E essas coisas não podem ser substituídas por nenhuma alternativa. É triste que na nossa geração, e acredito que nas gerações passadas também, porém muito mais na nossa geração, pais, mães têm substituído esses requisitos elementares da paternidade e da maternidade por alternativas fúteis. Em vez de dar tempo e atenção aos seus filhos, os pais tentam comprar o amor dos seus filhos com presentes, videogame, viagens, coisas do tipo. Porém, essas coisas não podem ser substituídas. Existem requisitos básicos que devemos cumprir como pais na criação dos nossos filhos. Não podemos barganhar o amor dos nossos filhos. Viver para nós mesmos, vidas egoístas, buscando os nossos próprios interesses, a nossa, talvez, carreira profissional, os nossos hobbies, e negligenciar os requisitos básicos da paternidade. Porém, o mais triste de tudo isso é que muitas vezes nós, como crentes, lidamos com o nosso próprio Deus da mesma maneira. Ao invés de cumprir os requisitos básicos de uma vida de piedade, de viver para Ele com inteireza de alma, fazendo o que Ele nos manda em obediência à sua vontade revelada, andando com um coração sincero diante de Deus, nós tentamos por vezes barganhar o favor de Deus. Tentamos comprar o favor de Deus com alternativas, presentes. Vir ao culto, ler a Bíblia, outras atividades associadas na sua natureza com a religião. Muitas vezes usamos dessas coisas para aplacar a nossa consciência, para dizermos a nós mesmos que estamos bem com o Senhor, e enquanto isso, prosseguimos a viver para nós mesmos, vidas egoístas, no pecado, e tentamos assim servir a dois senhores. Viver para Deus por um lado, e por outro lado, viver para nós mesmos, para os nossos próprios apetites carnais. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo já nos disse que é impossível satisfazer a dois senhores. E o contexto de Miqueias, da passagem que lemos aqui no capítulo 6, é exatamente esse. O povo do Senhor, o povo de Israel, no tempo do profeta, tinha sido corrompido por essa mentalidade de barganha com Deus. Ao invés de ser uma nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Israel se tornou um povo pecaminoso, idólatra, carnal. A situação era tão terrível que não era meramente o povo que havia abandonado o Senhor, os próprios líderes foram os primeiros a se envolverem no pecado. Não só os líderes
militares, mas também os líderes religiosos, profetas, sacerdotes, haviam abandonado o Senhor, desprezado a vontade do Senhor e vivido em pecado. Porém, ao mesmo tempo que viviam em pecado, em idolatria, ganância, eles comunicavam para suas próprias almas que estavam em segurança no Senhor. Eles tinham um templo, tinham os rituais, o sacrifício, a arca da aliança, simbolizando a presença do Senhor, e assim, fruto de uma presunção, diziam para si mesmos: nenhum mal virá sobre nós. Se os irmãos abrirem comigo no capítulo 3 de Miqueias, desse mesmo livro, o verso 11 resume muito bem a situação do povo. Verso 11 do capítulo 3 diz assim: os seus cabeças, os líderes, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda assim se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Ora, nenhum mal nos sobrevirá. Era a situação de presunção, de pecado e de uma confiança carnal nos ritos, no templo, naquilo que o Senhor deu para comunicar a essência da sua glória, foi usado como uma muleta para justificar uma vida de pecado. Porém, a despeito da sua incredulidade, a despeito dessa confiança carnal, eles estavam completamente enganados. E o livro de Miqueias, em parte, é uma defesa desse ponto, para fazer o povo acordar para a realidade de que não podem satisfazer a dois senhores. E no capítulo 6, onde encontramos a passagem, o profeta chama o povo para comparecer diante de um tribunal celestial, para que o Senhor pudesse apresentar a sua controvérsia com o seu povo, como lemos no verso 2 do capítulo 6. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O Senhor chama testemunhas para comparecer nesse tribunal. Montes, os duráveis fundamentos da terra, aqueles que estavam ali desde os tempos antigos, que testemunharam a integridade do Senhor para com o seu povo, que testemunharam que o Senhor sempre foi bom para com o seu povo, são convocados para testemunhar e para ouvir a argumentação do Senhor. E assim o Senhor apresenta a sua defesa. Do verso 5 ao verso 6, o Senhor relembra os seus atos redentivos para com o povo, como eles foram redimidos do Egito, como o Senhor proveu para o povo líderes piedosos, Moisés, Arão, Miriam, como o Senhor guiou o seu povo pelo deserto, desde Sitim até Gilgal, em segurança, protegendo o seu povo das ameaças dos inimigos. Tudo isso para relembrar, como lemos no verso 5, os atos de justiça do Senhor. E no final da sua defesa, no verso 6, o Senhor roga, o Senhor intercede com o povo, para que, como filho pródigo, eles caiam em si e voltem à sensatez, dizendo assim, com que digo no verso 3, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. O Senhor traz essa vergonhosa pergunta: o que eu tenho feito de mal para com vocês? O que eu lhes dei de ruim? Como você tem sido enfadado na minha presença para querer buscar satisfação nos ídolos, no pecado, no dinheiro, na ganância e no suborno? E você iria imaginar que diante dessa defesa, o povo iria se arrepender. Diante desse rogo da parte do Senhor, de misericórdia, que o Senhor entra em juízo, não para condenar o povo, mas para trazê-los de volta para si, o povo iria, de fato,
se quebrantar, iria se arrepender, cair em si e voltar ao Senhor. Porém, infelizmente, o que vemos aqui não é isso. O povo não se arrependeu. Com arrogância, querem barganhar com o Senhor novamente. É isso que aparece no verso 6 e verso 7. Eles falam: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradará ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Se ao invés de dar um pote de azeite para o Senhor na oferta, no culto, se eu der 10.000 rios de azeite, então o Senhor vai estar satisfeito? Podemos firmar um acordo aqui, nem o Senhor e nem eu, um meio termo? Será que se eu der o meu próprio filho no altar, o Senhor vai ficar satisfeito? A solução que eles queriam era aumentar a barganha. Era aumentar um aparente zelo hipócrita e farisaico no culto, a fim de que o Senhor se satisfizesse e eles pudessem continuar nos seus pecados. Como se Deus fosse relaxar as suas demandas, como se o Senhor fosse exigir menos do seu povo. Porém, o Senhor responde, verso 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Nesse verso 8 nós temos os requisitos para uma vida de piedade agradável ao Senhor. O Senhor revela aqui o que Ele quer. Ele já declarou ao homem o que é bom, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor. E, meus irmãos, eu faço um apelo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se pela graça de Deus você tem confessado que Cristo é Senhor, e você tem comunicado ao seu coração algum grau de segurança espiritual, entenda que é isso que o Senhor requer de nós para viver na sua presença. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos viver querendo agradar a dois senhores. Não podemos reconciliar uma vida de pecado com uma vida de aparente graça e perdão e misericórdia. Mas é muito simples o que o Senhor requer de nós. E é isso que queremos considerar nessa noite. Então vamos considerar então esse verso 8 sobre o seguinte tema: os requisitos para uma vida de piedade. Os requisitos para uma vida de piedade. É isso que temos aqui no verso 8. E antes de considerar essa lista, precisamos ver o que o profeta fala a respeito da lista. A primeira coisa que ele diz é: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou. O povo não poderia alegar ignorância. Eles não poderiam dizer: nós não sabemos o que o Senhor requer de nós. Porque o Senhor declarou. Essa palavra aqui, declarou, tem a ideia de que o Senhor revelou, que o Senhor já mostrou, que o Senhor já abundantemente ensinou e instruiu o povo a respeito do que era a sua vontade. A vontade de Deus não está escondida nos céus, para que nós precisemos de alguém que suba até os céus para descobrir os mistérios da vontade do Senhor. Nem está perdida numa ilha remota. Não está escondida no manual complexo e difícil de vida cristã. Mas o Senhor já revelou a sua vontade. Deuteronômio 30:14 diz assim: pois esta palavra, a palavra do Senhor, está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para cumprires. O Senhor já abundantemente tem revelado para nós. Aqueles que descumprem a vontade do Senhor, que vivem na prática do pecado, o Senhor pode dizer: não é por falta de aviso,
Não é por falta de revelação da minha parte, mas eu já revelei, o Senhor já declarou que é bom. E o segundo aspecto é que o que Ele declarou é bom. A vontade do Senhor que Ele revelou para nós não é ruim, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Neemias 9,13 diz assim: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tudo que o Senhor tem revelado ao seu povo é bom, perfeita, agradável. Aquilo que Ele requer de nós é para o nosso bem. Vamos viver vida longa. Aquele que se coloca para obedecer à vontade do Senhor. O salmista, no Salmo 19, diz o seguinte: a lei de Deus é perfeita, ela é fiel, os seus mandamentos são retos, são puros, límpidos, permanecem para sempre. São verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis do que ouro, mais doce do que o mel, em os guardar a grande recompensa. Se o povo do Senhor queria prosperar, queria viver vida em paz, tranquila, deveriam obedecer ao Senhor e não fugir da sua revelação, mas fazer aquilo que Ele nos ensinou. E o que é que o Senhor demanda de nós? É algo simples e claro. Não é confuso, não é complexo, mas Ele revelou para nós aquilo que é bom, aquilo que é para o nosso bem, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Meus irmãos, são demandas imutáveis, algo que pertence ao próprio ser de Deus, transcende gerações, transcende até mesmo a nossa própria existência humana nesta terra. Está enraizado na essência de Deus, que é um Deus santo, justo e bom. Faz parte daqueles que querem viver a vida de Cristo. Devem refletir esses aspectos. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo ecoou essas palavras do profeta Miqueias, em Mateus 23, passagem que foi lida nesta manhã, quando disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, que não foi praticada, a misericórdia, que não foi amada, e a fé, para andar com Deus humildemente, que não foi abraçada. Nessa manhã tivemos a oportunidade de ouvir um lado desse versículo, do verso 23, onde aprendemos a respeito da importância do dízimo e de obedecer ao Senhor nos preceitos da lei, mas há o outro risco, o risco da presunção, o risco de fazermos essas coisas motivados para acharmos que podemos conquistar o favor de Deus por meio da observância dessas coisas, e ao mesmo tempo ser zeloso numa área, mas esquecer os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E é isso que queremos considerar. Então o que quer dizer praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus? Meus irmãos, o primeiro requisito para uma vida de piedade que o Senhor pede de nós, que o Senhor exige e requer do seu povo, é que pratiquemos a justiça. Esse primeiro aspecto da vida de piedade diz respeito ao relacionamento de uns para com os outros, relacionamento entre homens. É um resumo, podemos dizer, da segunda tábua da lei, em uma só palavra: justiça. De modo que os nossos relacionamentos de amizade, de vizinhança, de trabalho, de casamento, seja eles quais forem, devem sempre ser caracterizados por justiça. Viver vidas íntegras, retas, perante ao Senhor e perante uns aos outros. Porém, o que quer dizer praticar a justiça? O que quer dizer justiça aqui? É muito importante considerarmos o sentido bíblico da palavra. Porque para nós, no nosso contexto moderno, ser justo é não traspassar
o limite do outro. Enquanto eu não ofender o meu vizinho, enquanto eu não fizer nada de errado, enquanto eu não agredir aquele que está ao meu redor, não roubar, não matar, então eu posso dizer a mim mesmo, eu sou uma pessoa justa. Somos extremamente individualistas e queremos viver as nossas vidas compartimentalizadas, individualizadas, respeitando os limites dos outros. Enquanto respeitamos esses limites, achamos que somos justos. Reduzimos a ideia de justiça a simplesmente não fazer aquilo que é errado. Porém, no contexto bíblico, a exortação que temos aqui vai além disso. Obviamente, uma vida de piedade é uma vida que é caracterizada por não fazer o que é errado. Porém, de forma muito mais proeminente. Ser justo é ser abundante em fazer o que é bom, em fazer o que é certo. Existe uma dimensão aqui ética e social que o profeta coloca diante de nós, que devemos praticar e não negligenciar. Ser justo é ser proativo na busca daquilo que é correto, corrigir o erro. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Se você não faz nada que é errado, mas vira o seu rosto para o que está sofrendo, ignora o que está oprimido, faz pouco caso da situação do órfão e da viúva, a palavra de Deus nessa noite lhe diz: você é uma pessoa injusta. Você não é justo, não tem praticado a justiça. Semelhantemente, o salmista diz no Salmo 82, verso 3 e 4, ele fala: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Mesma ideia. Ser justo aqui não é simplesmente fazer o que é errado, mas buscar fazer o que é correto, corrigir as injustiças que estão ao nosso redor, não ignorá-las, viver para nós mesmos. Mesma ênfase lemos no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 8 e 9 são inteiramente dedicados à instrução do apóstolo sobre como viver uma vida de serviço para o bem do nosso próximo, para o bem da igreja especialmente. Gálatas capítulo 6, semelhantemente, no verso 9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Tiago definiu a religião nesses termos: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, separar-se do pecado e viver para o serviço. Meus irmãos, a vida do crente deve ser caracterizada por uma vida de serviço e sacrifício. Não podemos viver para nós mesmos, achar que podemos ignorar os uns aos outros, especialmente aqueles que estão próximos de nós. Existe uma escala de prioridades. Aqueles que são da nossa própria família, temos uma grande responsabilidade de fazer o bem para com os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes, para com a igreja também. Responsabilidade é grande para com aqueles que estão unidos num só corpo. Não podemos ver o irmão padecer necessidade e ignorar a sua aflição. Somos injustos se vivemos assim. Não compreendemos que estamos unidos como um corpo, pelo próprio Espírito que habita em nós, pelo sangue de Cristo que nos une. Meus irmãos, a verdade é que as boas obras são essenciais. Obviamente, como protestantes,
Confessamos e sabemos que as boas obras não fazem parte daquilo que é meritório para a salvação. É o sangue de Cristo que nos redime. As boas obras não são essenciais para a salvação, mas elas são essenciais na salvação. Nós somos salvos, redimidos exatamente para isso. Veja que o apóstolo Paulo escreveu para Tito. Ele fala, em Tito capítulo 2, verso 14, ele diz o seguinte, falando a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, ele fala, o qual a si mesmo se deu por nós. Com que propósito? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo que é zeloso, que é diligente, que arde, está disposto a servir, viver uns para com os outros, não ignorando. Meus irmãos, que desculpa nós temos apresentado para viver de forma tão egoísta. Quantas vezes nós temos vivido? Ah, estou muito ocupado. Ah, minha vida é muito atarefada, só a sua. Ah, a vida de ninguém é difícil. Meus irmãos, todos temos dificuldades. Todos temos limitações de tempo, de dinheiro, de recursos, até mesmo emocionais. Mas devemos servir uns aos outros. Devemos viver como um corpo. Não somos ilhas que vivem isoladas, apenas relacionando com Deus isoladamente, mas somos um corpo. Não podemos apresentar desculpas. E aqui eu aplico mais especificamente aos diáconos da nossa igreja, aqueles que também aspiram a esse ofício, que foram separados, chamados para o exercício da misericórdia. Você tem vivido com este zelo? Desejando viver para servir, para assistir ao órfão e à viúva, aqueles que padecem em nosso meio. Você está atento para as necessidades do corpo? Ou entra aqui, dá bom dia, senta na cadeira, recebe a bênção e vai embora, e não procura se inteirar com a vida do irmão, não procura saber o que o irmão está passando. Às vezes sentamos e colocamos um sorriso no rosto, mas passamos por dificuldades, aflições na nossa vida, que poucos sabem, mas que devemos procurar saber, para praticar a justiça, para viver uma vida de piedade, uma vida que agrada ao Senhor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, aquilo que o Senhor requer de ti, isto é, que pratiques a justiça. Vamos orar para que o Senhor nos dê oportunidades, vamos buscar oportunidades para fazer o bem. E tendo sempre diante de nós a regra de ouro que o Senhor Jesus nos deu. Em Mateus capítulo 7, verso 2, ele diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, diz o Senhor. Lembrando sempre que até mesmo um copo de água fria será recompensada pelo Senhor. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Querem ser ricos para com o Senhor? Ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não come e a ferrugem não corrói? Abunde em boas obras. Busque os irmãos. Pratique a justiça. Seja um homem justo na vida da igreja. Mas ele também fala aqui um outro aspecto da vida de piedade. O profeta fala que devemos não só praticar a justiça, mas também amar a misericórdia. E esse segundo requisito é muito importante, porque ele nos guarda de um perigo associado ao primeiro requisito que acabamos de falar. Talvez depois de expormos aquilo que falamos já a respeito do primeiro requisito, você possa pensar, é verdade, eu preciso agora então ser mais zeloso e trabalhar com diligência e acrescentar a minha lista de coisas para fazer na minha vida religiosa, o praticar as boas obras e assim adquirir o favor do Senhor. Porém, esse segundo requisito nos guarda dessa mentalidade legalista, uma mentalidade de que procura a aprovação do Senhor por uma motivação egoísta. Porque o que ele nos fala aqui, nesse segundo requisito, é que devemos viver diante do Senhor com um coração sincero, cheio de gratidão pelo que Deus fez por nós. Se o primeiro requisito trata das nossas relações
entre irmãos, uns para com os outros. Esse segundo aspecto da vida de piedade trata da nossa motivação, do nosso relacionamento para conosco. Aquilo que nos impulsiona a viver para a glória do Senhor. E essa motivação é o amor à misericórdia. Porém, o que quer dizer amar a misericórdia? Essas duas palavras são extremamente importantes, carregadas de sentido do ponto de vista bíblico, e devemos compreendê-las com cuidado. O que significa amar? Meus irmãos, a nossa cultura romantizada tem a ideia de amor como algo que é uma explosão de emoções, afeições em primeiro lugar. Quando você diz para uma outra pessoa, eu te amo, no nosso contexto moderno, o que você está querendo dizer é, eu sinto uma emoção muito forte por você. Muitos casais, muitos casamentos se dissolvem nessas bases, porque eles dizem um para o outro, não existe mais amor. E o que eles estão querendo dizer é, não há mais sentimento de felicidade para continuar esse relacionamento. Assim, a ideia de amor tem a sua definição primordialmente nas emoções. É aquilo que sentimos. Isso é amor. Porém, sem excluir esse aspecto da emoção, a palavra de Deus, ou eu digo, o próprio hebraico e o grego, essas duas palavras, no seu original, tem a expressão amor, em primeiro lugar, não nas emoções, mas na vontade. Amar é decidir favoravelmente para com o objeto do nosso amor. Aquele que ama prioriza o objeto amado para fazer bem, para ser favorável. É se sacrificar, é se dedicar. E obviamente, quando você tem uma vida assim, voltada para o objeto do seu amor, as emoções vão seguir. É impossível viver de forma sacrificial para com o objeto do nosso amor e não sentir nada, de modo que as emoções não estão excluídas, porém elas não são foco. Veja, por exemplo, a grande passagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele sentiu uma emoção forte no coração? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ele decidiu favoravelmente para com pecadores, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. Veja que ele fala isso também. Abra comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 15. João capítulo 15, verso 8, verso 10, o próprio Senhor Jesus vincula o conceito de amor à vontade, à obediência. Verso 8 ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amar começa com obediência. Começa com guardar a vontade do Senhor, com decidir favoravelmente para com o objeto do nosso amor. Porém, o que quer dizer então amar a misericórdia? Meus irmãos, essa palavra misericórdia, eu diria, talvez é a palavra mais importante do Antigo Testamento. Existem salmos inteiros dedicados a essa palavra. No Salmo 136, essa palavra é o refrão, é a palavra mais importante, repetida 26 vezes naquele salmo. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A palavra aqui no hebraico, os irmãos devem aprender o hebraico, mas certas palavras é importante aprender porque elas têm uma carga teológica muito forte. E essa palavra aqui é a palavra hesed. A palavra hesed, traduzida por misericórdia, ela tem um sentido mais amplo do que a nossa
pobre palavra misericórdia no português. Não existe nenhuma palavra no português capaz de expressar esse sentido que essa palavra recebe, quer dizer. A melhor forma de eu explicar é com uma ilustração. Imagine o seguinte, que eu estou dirigindo na estrada, à noite. De repente eu avisto de longe uma mulher, na chuva, trocando o pneu do seu carro, toda enlameada, se atrapalhando com as ferramentas. E eu estou lá dirigindo e eu olho a situação dela e eu sinto pena daquela mulher. Porém, ao mesmo tempo, eu estou com um compromisso muito sério. Talvez eu não possa parar. Talvez depois eu faça uma ligação e peça para alguém socorrê-la. E embora eu sinta uma certa misericórdia, uma certa compaixão daquela mulher, não necessariamente eu vou parar o carro e ajudá-la. Porém, à medida que eu dirijo e me aproximo daquela mulher, eu percebo que aquela mulher é a minha esposa. Agora eu não tenho mais opção. Seja lá o que eu tinha, qualquer compromisso que eu tinha, agora eu tenho que parar. E eu tenho que ajudá-la. E eu tenho que exercer a misericórdia para com ela. Por causa da aliança que nós temos de casamento, eu não posso me eximir de fazer o bem, de estender a mão de misericórdia e de bondade para com ela. E é esse o sentido dessa palavra. É uma misericórdia que não pode ser retida por causa da aliança que foi firmada. O Senhor firmou uma aliança com o seu povo. Uma aliança de graça, mediada pelo Filho, que comprou um povo com o seu sangue. E nessa aliança, o Senhor se compromete para fazer o bem ao seu povo, para jamais se eximir de ser misericordioso para com o seu povo, porque Ele jurou, Ele falou. E é esse o sentido dessa palavra. Devemos amar esse tipo de misericórdia. Misericórdia pactual. O sentido aqui não significa simplesmente ser uma pessoa que facilmente sente pena dos outros, mas alguém que é motivado pela misericórdia que o Senhor derramou para conosco, na aliança que Ele estabeleceu de misericórdia no seu Filho. A nossa motivação para viver uma vida de piedade, as nossas decisões, o nosso amor, a nossa vontade, ela é inclinada, ela é formada, ela é dirigida por essa aliança que o Senhor estabeleceu para conosco e derramou a sua misericórdia. Nós temos em consideração o que Ele fez para conosco, nos tirando da terra do Egito, nos protegendo de Sitim a Gilgal, nos removendo do lamaçal do pecado, consideração pelo sacrifício que foi derramado, pelo Cordeiro Pascal, que foi imolado na cruz do Calvário. Tudo isso são demonstrações grandes desse recede, dessa misericórdia que o Senhor fez para conosco. Não podemos ignorar. Uma vida de piedade é uma vida que é motivada, que é decidida, que é informada pelo Calvário, que vive aos pés da cruz. Esse é a vida de piedade. Não é simplesmente a vida de fazer as obras, de praticar o bem, embora isso seja essencial e fundamental, mas é uma vida de amor ao Senhor, ao compromisso pactual da aliança. Você pode impressionar muitas pessoas com seu serviço, com seu zelo, com sua prática da justiça, porém o Senhor conhece os seus corações. O Senhor conhece se você ama a Cristo ou não. Se você tem consideração para com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para com a aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo. Você vive uma vida assim. Sua vida é controlada pelo Calvário, controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua motivação para viver. Uma vida destituída do Senhor Jesus Cristo é uma vida de impiedade, de injustiça. E não é aquilo que o Senhor pede de nós. Não é aquilo que é bom. Aquilo que é bom é amar a Cristo, é abraçá-lo pela fé,
é viver para a glória dele. Porém, há um outro aspecto aqui, que ainda queremos considerar. Em primeiro lugar, devemos viver uma vida de justiça, relacionamento uns para com os outros. A nossa vida de piedade deve ser motivada pelo Calvário, pela misericórdia que o Senhor tem derramado a nós, por esse recede, falando a respeito da nossa própria motivação. Mas o último aspecto, ou talvez o mais fundamental deles, é o requisito da piedade no nosso relacionamento para com o próprio Deus. Pois o profeta diz que o Senhor requer de nós que andemos humildemente com o nosso Deus. Meus irmãos, e aqui eu paro e questiono: que tipo de exigência é essa? Que requisito é esse? Que Deus é esse que exige de nós que andemos com Ele? Meus irmãos, eu me recuso. Mesmo sendo palavras do profeta, eu me recuso a receber isso como exigência. Isso é o maior privilégio que um homem pode ter. Andar com Deus. Ter intimidade com o Criador. Esse é o privilégio da vida cristã. Esse é o privilégio do Calvário. Que pecadores podem agora andar com Deus. E esse Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão gracioso, que Ele coloca isso como algo que Ele exige, que Ele quer de nós, que andemos com Ele. A palavra andar dá a ideia de algo constante, de uma comunhão regular, de uma vida que é caracterizada por essa humildade junta com o Senhor. Significa que eu não ando com o Senhor de vez em quando, que eu não tenho comunhão com o Senhor apenas uma vez por semana, aos domingos, quando venho à igreja, ou como aquele povo pensava quando ia ao templo derramar o sacrifício. Mas é um andar contínuo. Significa que você não vai lugar algum sem o próprio Deus. Que Deus é o seu companheiro constante, que Ele está sempre ao seu lado, que você anda com Deus. Moisés, por exemplo, em certa situação, com a rebeldia do povo e passando por toda aquela aflição no deserto, se viu numa situação terrível. O Senhor disse para Moisés: vai, prossegue, mas eu não irei. E Moisés, um homem piedoso, disse ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar, porque eu ando com o Senhor. A terra prometida sem o Senhor não é bênção para mim. Prosseguir sem o Senhor não é avanço, não é prosseguir, é regredir. Fico aqui, fico parado, não vou, não obedeço ao Senhor. Uma ousadia para desobedecer ao Senhor. Porque o Senhor disse: eu não vou, então eu fico, diz Moisés. Consciência da dependência que tem do Senhor, de que precisa do Senhor em todos os momentos. E a palavra humildade aqui é muito importante. No contexto era exatamente isso que o povo precisava. O povo de Israel pensava que andava com o Senhor. Por conta dos rituais, por conta da própria arca da aliança que acompanhava o povo, representando a presença do Senhor com eles. Eles diziam: o Senhor está no nosso meio. O Senhor anda conosco, nós andamos com o Senhor. Porém, eles não andavam em humildade com o Senhor. Andavam em presunção. Andavam com arrogância, com soberba, achando que o Senhor devia favores a eles. Mas o andar deve ser um humilde, que é o contrário de orgulho e presunção. É um andar que reconhece que é pela graça, que nada temos, nada merecemos, que devemos ser companhia de cachorros, mas somos feitos companheiros do Deus vivo, do Senhor dos senhores, glorioso, supremo, Deus triuno que nada precisa, mas que exige de nós a nossa companhia. Assim eu poderia definir esse último aspecto de andar humildemente com o Senhor da seguinte maneira: aquele que anda humildemente com o Senhor reconhece a sua total incapacidade de fazer qualquer coisa sem Deus, e por essa razão se agarra a Deus em todos os momentos da vida. Não está desejoso ou não está disposto a se apartar do Senhor, mas busca o Senhor com avidez. O puritano Thomas Watson,
no seu livro, a descrição de um homem piedoso, ele tem um capítulo que fala a respeito do andar com Deus. E nesse capítulo ele define o andar com Deus de 5 maneiras. Eu gostaria de listar para os irmãos agora. Em primeiro lugar, ele diz que andar com Deus quer dizer andar estando debaixo, ou consciente de que estamos debaixo dos olhos do Senhor em todo o tempo. É saber que não temos como nos apartar da presença dEle. Se subo aos céus, lá está. Se vou para o mais profundo abismo, lá está o Senhor. Você sabe que o Senhor está sempre com você. Os reformadores, especialmente Lutero, usavam uma expressão no latim para enfatizar esse aspecto da constante presença do Senhor, que era a seguinte, era coram Deo, que quer dizer a face de Deus. O que ele queria dizer é o seguinte, que eu vivo sempre sabendo que a face de Deus está voltada para mim. É sabendo que para onde eu vou, eu tenho a face de Deus sobre mim, olhando para mim, o seu olhar sobre mim. De modo que eu não posso viver na prática do pecado, o Senhor está ali. Eu não posso achar que haverá impunidade, o Senhor está ali. A minha consciência tem plena ciência de que o Senhor observa, prescruta, examina todas as coisas. Não podemos fugir da sua face. O salmista diz o seguinte, o Senhor tem sempre a minha presença. Vivo corandeo, vivo diante dos olhos do Senhor, diante da face do Senhor. Não só para vigiar as nossas ações, os nossos corações, mas também para um consolo e conforto. A face do Senhor está ali. No momento da aflição, no vale da sombra da morte, me consolo, diz o salmista, porque o Senhor está comigo, porque eu não posso fugir da sua face. O Senhor está sempre presente. Em segundo lugar, Thomas Watson diz que andar humildemente com o Senhor quer dizer que existe uma intimidade da alma com o próprio Deus. Ele diz o seguinte, Thomas Watson, amigos e não inimigos andam juntos. E meus irmãos, esse é o grande privilégio. Sermos chamados de amigos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Temos uma intimidade, cantamos isso em um dos salmos hoje, aquele que o teme, ele revela a sua intimidade. Talvez você seja uma pessoa solitária. Todos nós, como seres humanos, somos criados para se socializar, para termos amizade. E sentimos essa necessidade uns para com os outros, termos amigos, companheiros. E há momentos na vida onde nos vemos sós, nos vemos isolados. Mas aquele que está em Cristo tem intimidade com o próprio Deus. O próprio Deus está sempre presente, não só como Criador, mas como um companheiro em certo sentido. Íntimo, próximo de nós, revelando a sua bondade, nos consolando, nos confortando. Existe uma intimidade com o próprio Deus, uma amizade. Thomas Watson acrescenta, em terceiro lugar, andar com Deus quer dizer andar acima da terra. Andar acima da terra. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, que aqueles que andam com Deus colocam as suas afeições nas coisas do alto. Ele diz o seguinte, um anão não pode passear entre as estrelas. Do mesmo modo, uma alma anã não pode andar com Deus. Um anão, pela sua estatura, não alcança os altos céus, uma alma pequena. Mas uma alma de um gigante alcança os céus, enquanto seus pés tocam a terra, a sua cabeça trapassa as nuvens para ter comunhão com Deus triuno. Ele anda como gigantes. O apóstolo Paulo coloca essa mesma ideia em Colossenses da seguinte maneira. Ele fala, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Por quê? Diz o apóstolo Paulo. Porque é lá no alto que Cristo vive. Está assentado à direita do Pai. Nos esticamos para alcançar o Senhor.
andando acima da terra, para ter comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está lá, nos quer desarraigar dessa terra, e embora habitemos aqui, somos santos no mundo, separados, reservados para a comunhão com Deus celestial. Isso significa que buscamos ao Senhor nos meios de graça, abundamos nos meios de graça, em leitura da palavra, somos assuntos aos céus para ouvir a voz do nosso Deus. Em oração temos comunhão com Ele. É como se fôssemos elevados dessa terra para falar com o próprio Deus. Como que face a face, pela fé, pela mediação de Cristo e pela intercessão do Espírito que intercede em nós com gemidos inexprimíveis, nós andamos acima da terra. Cidadãos do mundo, cidadãos dos céus, desarraigados desta vida. Em quarto lugar, Thomas Watson diz que andar com Deus significa que haverá uma piedade visível. Uma piedade visível, quase que palpável, possível de perceber. Meus irmãos, quando andamos com amigos nessa terra e temos um companheiro muito próximo, acabamos aprendendo os trejeitos uns dos outros. Falamos da mesma maneira, temos o mesmo vocabulário, o mesmo jeito de pensar, mesma mentalidade, mesmos assuntos, a ponto de que, com o passar dos anos, vamos ficando parecidos uns com os outros. Se andamos com Deus, humildemente, constantemente, vamos parecer com Ele, vamos andar com Ele, vamos aprender, por assim dizer, os trejeitos do Senhor, o coração de graça, de bondade, de piedade do Senhor, vamos ser conformados à imagem do seu Filho, parecer com Deus cada vez mais. É uma experiência transformadora, a experiência de andar com Deus. Aquele que diz estar andando com Deus e permanece o mesmo, engana-se a si mesmo. Andar com Deus é uma experiência transformadora. E por último, Thomas Watson acrescenta, andar com Deus é ter um progresso na graça, é um andar, é um caminhar que progride, assim é crescimento. Não há uma estagnação, mas aquele que anda com Deus está crescendo, buscando o prêmio, crescendo até a estatura da perfeita varonilidade, para chegar à maturidade em Cristo Jesus, cultivando as graças que o Senhor colocou em nós. Você tem andado humildemente com Deus? A sua vida é caracterizada por uma comunhão constante com o Senhor, estando diante dEle todo o tempo, tendo intimidade, comunhão constante do Senhor, orando em todo o tempo? Se não, qual é a razão? Pecados ocultos? Andando com outras amizades, com outros ídolos que roubam o seu coração para andar com Deus? O apóstolo Tiago diz o seguinte, capítulo 4, verso 3, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqueles que estão longe do Senhor, provavelmente estão perto do mundo, têm andado com o mundo, estão vivendo para satisfazer os seus próprios apetites carnais, e assim se afastam do Senhor. E se você não está em Cristo, você precisa entender que você não tem amizade com Deus, que a porta ou o caminho para andar com Deus está fechado para você, enquanto você permanecer longe do Senhor Jesus Cristo. Queres ter comunhão com Deus triuno? É por meio de Cristo. Quer andar com Deus? Quer poder dizer, sou amigo de Deus? É por meio de Cristo. É pelo seu sangue que nos habilita a andar com Ele. A amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade com Cristo é reconciliação com Deus. Meus irmãos, em conclusão, a mensagem de Miqueias é clara, não é? É simples o que o Senhor requer de nós, não é? Viver uma vida de piedade, de justiça uns para com os outros, com motivações corretas, considerando a sua aliança à luz do Calvário e intimidade com o próprio Deus. É isso que Ele exige de nós. Como Ele próprio diz, é pedir demais. Estou lhe enfadando se requero de você uma vida que é boa na sua essência.
Meus irmãos, a religião não é um compartimento da vida. Não é algo que podemos colocar numa caixinha, isolar, guardar e quando for conveniente tirar para viver. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Tudo deve ser colocado debaixo do seu senhorio. Ele nos remiu, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Isso significa que Ele é o nosso dono, Ele nos possui, Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos e escravos. E devemos viver para a glória dEle. Ele é nosso, somos dEle, Ele tem direito sobre nós. E meus irmãos, se você é como eu em alguma medida, tudo isso nos constrange. Falhamos muitas vezes em todas essas áreas. Quem de nós pode dizer que não tem pecado? Quão pobre muitas vezes é o nosso serviço um para com o outro. Quão corrupta e ímpia muitas vezes são as nossas motivações. E quão inconstante é a nossa comunhão com Deus. Porém, eu quero lhe exortar para não desanimar. Se você se coloca debaixo do autoexame, do escrutínio da palavra, e se encontra em falha, a resposta não é fugir do Senhor, mas é se aproximar dEle, é buscá-lo mais. Se Ele nos disciplina, é como filho que Ele nos disciplina, é como a filhos, para que possamos buscá-lo. Nós precisamos de Deus para viver assim. Nós precisamos da sua misericórdia e da sua compaixão para nos perdoar de todo pecado. Precisamos da sua redenção e da sua direção. Nós precisamos do Deus triuno, que em todos os seus aspectos nos habilita para viver para a glória dEle. Eu gosto muito dessa citação do puritano Samuel Rutherford, que diz o seguinte: eu não sei qual das pessoas da Trindade eu amo mais, mas uma coisa eu sei, eu amo cada uma delas e preciso de todas. E nós precisamos de cada uma das pessoas da Trindade para viver uma vida de piedade. Nós precisamos do Pai, porque Ele nos deu muito mais do que Ele requer de nós. Nós precisamos do Filho, que cumpriu com perfeição todas as exigências da lei, para que nós fôssemos livres da condenação da lei, para servi-lo em novidade de vida. Nós precisamos do Espírito, que nos habilita, nos capacita para viver para a glória dEle, para que possamos não dar o fruto da carne, mas produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e por aí vai. Se falta com alguma coisa, e certamente falta em todos nós, busque a Deus. Ele é a resposta para todas as coisas. Ele é aqueles que vai nos fazer mais zelosos para viver em unidade, em amor e zelo uns para com os outros. É aquele que vai purificar o nosso coração de motivações carnais e ímpias no serviço e vai estabelecer Cristo como o Rei de todas as coisas. E é aquele que roga para que andemos com Ele, para que sejamos seus amigos e temos intimidade com o Criador de todas as coisas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor. A Ele toda a glória e toda a honra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, que é clara, não só nessa passagem, mas toda ela, nos ensinando a respeito do caminho da piedade. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos capacite a viver para a Tua glória. Que o Senhor nos encha de zelo no serviço cristão. Purifique as nossas motivações e nos ajude, ó Pai, a vivermos acima da terra, andando humildemente com Deus triuno, o Pai Celestial. Pai, nos constrangemos ao considerar que o Senhor nesse verso implora pela nossa intimidade, para que voltemos o nosso coração e as nossas afeições para o Senhor, para que vivemos para a Tua glória. E lhe pedimos, ó Pai, livra-nos da nossa carnalidade, subjuga as nossas afeições rebeldes, que tem a tendência para se voltar às coisas deste mundo, e que possamos, por meio de Cristo, sermos unidos ao Senhor e dar muito fruto para a Tua glória. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, de querer comprar o Teu favor com alternativas e ignorar os elementos básicos de uma vida de piedade, que é serviço, amor
e fé. Ó Pai, que possamos que ter ecoando nos nossos ouvidos a palavra do Senhor Jesus Cristo, para não ignorarmos os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a verdade. Faz-nos piedosos, ó Pai. E aqueles que estão longe de Cristo, lhe suplicamos que o Senhor conceda a fé, para que a eles seja aberta a oportunidade de serem reconciliados contigo. Que a inimizade possa ser posta nesta noite, fé possa ser infundida no coração, e um novo princípio de vida possa ser colocado no coração, coração de pedra arrancado, coração de carne enxertado, uma transformação, um novo nascimento opere nessa noite. Eles possam compreender o que é a vida gloriosa da alma de Deus na vida do homem, o que é andar na terra, porém nos céus, uma vida de sinceridade, de reconciliação com Deus, criada, vivida para a glória do Senhor. Pai, transforma as vidas, a começar de nós. Peço que o Senhor nos abençoe. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Pelo Senhor espero confiante, pois sim